Boa tarde a todas e a todos, senhoras e senhores conselheiras e conselheiros, senhor procurador, senhora secretária. Verificado o quórum regimental, nos termos do artigo 52 do Regimento Interno do CRT, declaro aberta a 10ª sessão virtual de julgamento da 4ª Câmara de Julgamento, realizada por videoconferência. Esclareço que esta sessão é regida pela Portaria CONAC 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessões virtuais por videoconferência, e pela Portaria 145 de 2017, que é o regimento interno do CRT. Estão presentes os conselheiros Francisco Wellington Ávila Pereira, Jerusa Marília Alves Melquiades de Lima, Dalcília Bruno Soares, Tiago da Silva Bezerra, Nelson Bruno do Rego Valença e Almir de Almeida Cardoso. Presente também o procurador do Estado, doutor Rafael Lessa Costa Barbosa, e secretariando nossos trabalhos, a doutora Edilene Vieira de Alexandria. Estamos em Fortaleza, no Ceará. Hoje são 28 de março de 2022. Doutora Edilene, houve alguma sugestão de alteração à ata da 7ª sessão de julgamento virtual? Não tivemos. Obrigado, boa tarde. Então, estamos com aprovada, não é isso, senhores e senhoras, a ata da 7ª sessão de julgamento virtual. Pois bem, resoluções e despachos não temos, né, Edilene? Não temos. Certo. Então, vamos direto ao início da nossa pauta. Os 2 primeiros processos de hoje são da mesma recorrente, a mesma recorrida, e apresentam a mesma matéria. Então, me parece que seria mais produtivo que nós fizéssemos o julgamento em conjunto, os 2 autos. Gostaria de saber a opinião do relator, doutor Nelson, e do procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa. De acordo, presidente. Muda somente o exercício, um é referente a 2015 e outro 2016. Ótimo. Presidente, de igual modo, manifesto aqui a essência, o julgamento em conjunto de ambos os processos, ambos decorrente, mesma acusação, mesma metodologia, o mesmo produto fiscalizado, que é álcool etílico hidratado combustível, e o mesmo levantamento de estoque. Então, divergindo apenas com relação ao período, como muito bem já disse o relator. Perfeito, obrigado. Então, vou aqui fazer o anúncio dos 2 processos. Bem, o primeiro processo de hoje é o processo de recurso 14270, de 2019, auto de infração 2019-17-970, recorrente a Lessat Combustíveis S.A. e recorrida célula de julgamento de primeira instância. O segundo processo, que será julgado em conjunto com o primeiro, é o processo de recurso 14269, de 2019, auto de infração 2019-17-971, com o mesmo recorrente e o mesmo recorrido. Ambos os processos estão sob a relatoria do Dr. Nelson Bruno do Rego Valença. Ambos os processos foram julgados procedentes em primeira instância e a assessoria processual tributária manifestou-se favorável à procedência dos 2 processos. Dr. Nelson, por favor, pode nos informar o relato dos 2 processos? Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres conselheiros, ilustre procurador, doutor Rafael, Edilene. Cuida o auto de infração de suposto desrespeito aos artigos 73 e 74 do Regulamento de ICMS, com a penalidade prevista no 123.1 da Lei 12.670. Em síntese, a ação fiscal concluiu que, num levantamento de estoque, quantitativo de estoque, para o primeiro auto de infração no exercício de 2015 e no segundo auto de infração no exercício de 2016, a empresa teria efetuado operações de saída com combustíveis em quantidades superiores às suas entradas, sem a devida comprovação do recolhimento do ICMS devido. Cientificado da lavratura, a autuada apresentou impugnação tempestiva, apresentando os seguintes argumentos. As diferenças de volume consideradas correspondem aos valores registrados no ajuste de inventário, que representam nada mais que a variação volumétrica causada pela oscilação de temperatura a que estão sujeitos os combustíveis.
Então, pessoal, assim, de acordo com a exigência regulatória, a venda nas refinarias e entrada no estoque da impugnante deve ser feita com base no volume medido a 20 graus Celsius, enquanto a saída das mercadorias são feitas pela impugnante, com volume aferido em temperatura ambiente. Em razão disso, não haveria configuração dos aspectos material e temporal do fato gerador de ICMS. Que, na pior das hipóteses, a cobrança se restringe somente ao valor que superar o estoque final dos combustíveis fiscalizados, a partir do percentual de presunção de variações volumétricas que admite uma margem de 0,6 na variação da mercadoria. Variação essa sustentada, lastreada, numa portaria de lavra da DNP. Colaciona, sustentando seus argumentos, uma série de precedentes de órgãos julgadores administrativos, tanto do Ceará, Goiás, Pernambuco, bem como tribunais de justiça da Paraíba e STJ. Em primeiro grau, a sala de julgamento manteve a procedência da ação fiscal em todos os seus aspectos, tanto na tipificação da infração, quanto também na combinação da penalidade. Sustentou ainda, o julgador de piso, que a exigência regulatória não seria aplicável às distribuidoras de combustível, lastreando entendimento em emendas de resoluções desse CONAT, em sede de recurso extraordinário, números 12, 13, 14, 15 e 20, de 2020. Em recurso ordinário, a recorrente reitera, basicamente, todos os argumentos da impugnação, requerendo que seja anulado o auto de infração ou, subsidiariamente, ainda que rejeitados os fundamentos abordados, que seja reconhecido e declarada a improcedência parcial da infração, para que a cobrança se restrinja ao volume que superar a margem de variação de 0,6 prevista na aludida portaria. Caso necessário, por último, seja convertido o processo em diligência pericial para recálculo da base tributária. A cela de assessoria processual emitiu parecer no sentido de que o recurso ordinário seja conhecido, mas que seja negado provimento, para que seja mantida a decisão singular de procedência do feito fiscal. É o relatório, presidente. Ok, Nelson, muito obrigado. Vamos agora ouvir a manifestação do representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Barbosa. Doutor Rafael, por gentileza. Presidente, secretária, nobres conselheiros, meus cumprimentos a todos. Boa tarde. Presidente, a acusação ela é de falta de recolhimento do ICMS substituição tributária das entradas, né? A infração ocorreu em dezembro de 2015 e dezembro de 2016, segundo a autuação, com relação à mercadoria álcool hidratado, né? Álcool hidratado combustível, com a cobrança na hipótese do principal e da multa de igual valor, artigo 123.1c da nossa lei estadual. Segundo a fiscalização, as saídas de combustível elas se deram um quantitativo superior ao montante de litros de combustível que foram registrados nas entradas, né? Na hipótese, a autuada foi acusada de deixar de emitir o documento fiscal de entrada, não obstante a fiscalização tenha realizado o enquadramento no artigo 123, inciso 1c, né? Porque, segundo a fiscalização, era dever da autuada emitir o documento fiscal de entrada e, não obstante isso, não fez, né, nesse período da acusação. E a nota fiscal de entrada com o respectivo recolhimento do imposto, substituição tributária, que recaía sobre ela na condição de responsável. Na ocasião, presidente, a acusação no sentido de uma diferença que restou apurada nos estoques da autuada, e a responsabilidade dela decorre da condição de distribuidor de combustível, né, domiciliado no estado do Ceará, que teria a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS substituição tributária. A acusação ela veio respaldada, presidente, na base de cálculo que foi utilizada pelo agente fiscal, foi o ato COTEP PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor fiscal, como consumidor final, ato COTEP 04/2015.
foi essa a base de cálculo utilizada pelo agente autuante para encontrar o ICMS devido pela hora autuada. E a acusação fiscal ela tem suporte no artigo 431, caput, parágrafo 3º do regulamento do ICMS, que estabelece a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS do substituído, que no caso é a hora autuada, a responsabilidade tributária que recai sobre ele pelo ICMS que não foi recolhido na sua integralidade. É importante, presidente, aqui salientar também o suporte probatório da acusação, teve respaldo, teve suporte e amparo em relatórios analíticos de movimentação, tanto de entrada quanto de saída, e o quadro totalizador do estoque, né? Por sua vez, presidente, e conselheiros, a defesa traz uma tese no sentido de que a falta de recolhimento, a premissa da qual parte a empresa, a hora autuada, seria de que a falta de recolhimento decorreu das variações volumétricas decorrentes das oscilações de temperatura. E, em razão disso, os combustíveis sofreriam uma dilatação e elas experimentariam um ganho operacional decorrente desse fenômeno físico-químico próprio dos combustíveis que comercializa, né? E é nessa linha que ela defende a inexistência do fato gerador do ICMS, ela ataca o aspecto material do tributo, né? Segundo a defesa, a alteração do estado físico, químico do produto, da mercadoria, não configuraria o fato gerador do ICMS, né? Sobre esse ponto, presidente, eu também concordo com a empresa, mas concordo quanto ao fundamento, mas não quanto ao desfecho. Porque eu entendo que, de fato, não existe fato gerador do ICMS sobre um fenômeno físico-químico, ou sobre os elementos, ou as propriedades íncitas ao próprio produto. Mas o desfecho é que eu discordo, porque, de fato, o fato gerador do ICMS ele não é sobre o fenômeno, ele é sobre a circulação efetiva da mercadoria, né? Não incide o tributo sobre o fenômeno natural, mas sim sobre a circulação da mercadoria, ou seja, a circulação desse suposto ganho operacional que foi decorrente da expansão volumétrica que é a tese trazida pela hora recorrente, né? Então, é um raciocínio muito semelhante à morte, né? A morte ela não é fato gerador do ITCMD, né? O que é o fato gerador do ITCMD é a transferência dos bens dos decujos para os sucessores, herdeiros e legatários. Assim como também nascimento, né? Quem trabalha no ramo do agronegócio, né? A produção de animais, o nascimento dos animais, né? Ele não é fato gerador do imposto, mas o abatimento futuro desse animal e a circulação da mercadoria, ele é fato gerador do imposto, né? Então, assim, eu entendo que o tratamento jurídico da matéria, inclusive, como vem trazendo o STJ sobre a expansão volumétrica, sobre o fenômeno da expansão volumétrica, eu, de fato, concordo com toda a fundamentação, o que eu não concordo é com o resultado dela, a consequência dela, que, de fato, o que redunda na incidência do ICMS é a efetiva circulação da mercadoria, independentemente se ela é decorrente de um ganho operacional ou se ela vem em decorrência de um fenômeno físico-químico das propriedades íncitas à mercadoria. O que se deve ter em mente é que a tributação, toda tributação ela tem por objetivo a riqueza, né? E não há como negar que, nesse caso de ganho operacional, é uma manifestação de riqueza e, a partir do momento que há a saída e a circulação da mercadoria, é inegável a incidência, né, a configuração do fato gerador, e é por isso que eu, com relação a esse aspecto, eu vou opinar no sentido de que seja afastada a tese trazida pela defesa. O segundo ponto que é trazido pela defesa,
que eu entendo que seria aí um pedido de redução, de revisão da base de cálculo, que é quando a defesa traz a tese, e aí o segundo ponto da defesa seria que essa variação, né, ela deve ser reduzida no percentual de 0,6% da base de cálculo, porque ela traz aí uma resolução, uma portaria do Departamento Nacional de Combustíveis, né? E, ao meu sentir, essa tese ela é inaplicável, porque a portaria que foi trazida pelo Hora Recorrente, ela é uma norma ambiental, ela tem a finalidade de proteger o meio ambiente contra vazamentos de reservatórios de postos revendedores. Ou seja, ela tem o destino certo, ou seja, seria para evitar que os postos revendedores, e não os distribuidores, como é o caso da Hora Recorrente, fiquem alerta quando as perdas superarem esse percentual de 0,6%, porque acende o sinal vermelho para um eventual vazamento dos seus reservatórios e possivelmente uma contaminação dos lençóis freáticos, ou seja, e um segundo ponto dessa portaria é que ela se destina aos varejistas, ou seja, os postos de combustíveis, não se destina aos distribuidores, né? Outro ponto é que a portaria, ela tem um claro propósito de disciplinar eventuais perdas operacionais. E o caso dos autos, nós estamos tratando de ganho operacional. Isso, segundo a tese da própria defesa, que parte da premissa de que houve uma expansão volumétrica do seu combustível. E expansão volumétrica é ganho operacional. A portaria fala em perdas operacionais. Então, essas são as razões pelas quais eu entendo que seria uma contradição aplicar essa portaria ao caso desses autos, né? E essas teses também, presidente, já foram firmadas no âmbito da Câmara Superior, que foi no sentido de afastar essa portaria nos mesmos moldes que foi trazido pelo julgador singular, né? Com os mesmos fundamentos, né? Então, presidente, considerando esse cenário, eu vou opinar no sentido de que a decisão singular seja confirmada em todos os seus termos, que é no sentido de conhecer do recurso, mas opinando no sentido de que esse colegiado acolha a acusação fiscal e negue provimento ao recurso. Ok, doutor Rafael, muito obrigado por sua exposição. Então, vamos agora iniciar os debates. E, doutor Nelson, me parece que os tópicos que precisam ser votados, decididos, é um pedido de perícia. Eu acho necessário. A gente teria como chegar a esse número no CD consta dessa informação. Pronto. Então, seria um pedido de perícia, que já que existe o pedido, a gente tem que se manifestar, né, votar sobre ele, e o pedido de improcedência, subsidiariamente, de parcial procedência, ou seja, o mérito. Isso. Então, não é isso? Então, temos que analisar o pedido de perícia e o mérito. Não há nenhuma nulidade, não há decadência, não há nenhuma preliminar. Nada. Perfeito. Então, vamos analisar a questão. O senhor apresenta a questão como um todo e nos fala sobre a perícia, se ela é necessária ou não. E, num segundo momento, a gente versa aí sobre as alegações de mérito e analisamos e voltamos no mérito. Pode ser? Pode ser, perfeito. Sem embargo da outra opinião do procurador, eu entendo, sim, aplicável a utilização da portaria DNC 26/92. E aí eu me lastreio no 96 e artigo 100 do CTN. Vou fazer questão aqui de ler para deixar claro. A expressão legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicos a eles pertinentes, no todo ou em parte. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Então, por mais que essa norma tenha
destino certo, tenha sido editada para uso em matéria ambiental, na impossibilidade de uma produção de prova pericial no combustível em si, eu sou pela utilização dessa presunção como prova técnica, como prova reiterada e utilização no caso concreto, tá? A gente está muito claramente diante de uma situação em que ocorre um fenômeno físico-químico, onde ocorre em que a volatilidade do produto, a mudança de temperatura, ela altera o volume, certo? E a gente não consegue fugir disso. Isso é um fato, né? Não há transferência de titularidade do combustível, não há um combustível novo. A gente não está, no meu entendimento, diante de uma nova operação tributável. Entrou dentro do recipiente do impugnante, dilatou e saiu. A entrada foi tributada já. Na hora da saída, ela já vai ser novamente tributada aí por tributos federais, enfim, porque de fato houve o oferimento de lucro. Mas eu não vejo como nova mercadoria apta a ensejar a cobrança de tributo. E aí eu vou citar uma passagem do Carrasa, onde ele diz que somente a passagem de mercadorias de uma pessoa para outra, por força da prática do negócio jurídico, é que abre espaço para a tributação por meio de ICMS, né? E se a gente for pensar assim, como é que a distribuidora poderia fugir de uma situação dessa, né? Como é que ela poderia se esquivar de algo dessa natureza se é comum a expansão? Principalmente porque ela vem a 20 graus, aqui no Nordeste, que é mais quente, ela vende a 35, 38, 32, e é comum essa dilatação e o aumento de volume, né? Tudo isso ele é lastreado em diversos precedentes, por mais que haja entendimento contrário, como bem disse o Dr. Rafael, especialmente um bem recente no STJ, né, de labra do ministro Benedito Gonçalves, certo? Onde ele diz que, na hipótese, se o volume de combustível se dilatou ou se retraiu, não há que se falar em estorno ou cobrança maior do ICMS, uma vez que, na hipótese, não há que se qualificar juridicamente um fenômeno da física, por escapar da hipótese de incidência do tributo, do imposto. Então, no meu entendimento, o que deve ser aferido é a base tributável que excedeu o 0,6. E pelo CD no WebDrive, que consta no WebDrive, a gente consegue lá aferir, tem uma planilha feita pelo próprio agente autuante, onde ele pega tanto nos exercícios de 2015 e 2016, ele pega as entradas, o estoque final, inicial, e ele consegue fazer a demonstrativo, e quando eu aplico o 0,6, em 2015 tem uma diferença de 3.004 litros, e em 2016 uma diferença de 7.053. Então, o meu entendimento é nesse sentido, presidente, de que a gente deva conhecer do recurso ordinário, dando parcial provimento, restringindo a cobrança do ICMS ao volume que superar a margem de variação, de que trata a portaria 26/92. Esse é o meu entendimento. Então, o senhor entende também, no que concerne ao primeiro ponto, antes do mérito, que não é necessário fazer a perícia. A perícia é solicitada para realizar exatamente o quê, doutor Nelson? Ele pede a perícia, assim, a defesa, e aqui não é uma crítica de advogado, é uma crítica do julgador, ela é um pouco confusa, rebuscada, ela confunde, às vezes, a cronologia, como é que geograficamente, mas no fim do dia o que ela quer é aferir se ele extrapolou o 0,6. Mas já consta no próprio CD que consta no processo. Então, eu entendo que ela é desnecessária. A perícia no combustível em si, a gente não tem como fazer, né? E aí é por isso que eu entendo que a gente deva usar essa prova comum, essa prática reiterada de aceitação do 0,6, e o que exceder disso, a gente tributar. Perfeito. Obrigado, doutor Nelson. Na sequência, doutor Wellington e doutora Dalci.
Por favor, doutor Hélio. Desejar uma boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, Edilene, né? A Edilene estava toda produzida, eu desconfiei logo que ela estava assumindo hoje. Né? Seja muito bem-vinda. Presidente, eu queria só fazer uns comentários a respeito dessa argumentação do uso dessa portaria, porque me parece assim um pouco desarrazoado confundir os fenômenos. A portaria, a de número 26, de 92, ela fala sobre a instituição do livro de movimentação e controle de mercadoria. A portaria trata disso. Não tem outra finalidade para ela, certo? E ela diz que os PR, os postos revendedores, devem fazer o controle de estoque diário da sua movimentação de combustíveis. Só que, preocupado com um fenômeno que atinge o meio ambiente, que é o vazamento de combustíveis, a portaria diz o seguinte: olha, quando você estiver fazendo o preenchimento do seu livro, tá certo? Lá no artigo 5º diz assim, ó, independente de notificação do DNC, departamento, né? Quando for constatada perda do estoque físico de combustível superior a 0,6%, caberá à PR proceder à apuração das causas e, se detectado vazamento para o meio ambiente, providenciar o reparo do equipamento. A portaria só trata disso, é um indicativo de que pode estar havendo um vazamento. Ela não estabelece um estudo em relação ao que nós estamos tratando. E, assim, o meu pensamento em relação aqui à matéria é o seguinte: a gente está falando de substituição tributária. A lei atribuiu à distribuidora a responsabilidade para reter e recolher o imposto devido às operações subsequentes. E qual é a operação subsequente? É a venda de combustível, é a saída do combustível, não é a entrada que é o fato gerador do combustível, não. A entrada é o momento da cobrança, porque a lei definiu que fosse feito dessa forma. Mas o ICMS, o que caracteriza o fato gerador, é a saída e a comercialização. E se na comercialização eu comercializo mais do que o que eu recebo, fica caracterizado que eu deveria recolher no meu ajuste de estoque a diferença tá certo? A diferença. É até meio curioso como é que a distribuidora alega que o combustível dilata e ela não faz essa correção na hora de vender para o consumidor, né? Se o fenômeno de dilatação deveria corrigir também. Olha, eu estou lhe vendendo aqui 1,1 litro porque dilatou, que é 1 litro lá em São Paulo, que é frio, mas aqui no Ceará, que é um pouquinho mais quente, passou para 1,1. Já tem todas as decisões da Câmara Superior do CONAT são em direção à procedência da auto-infração. Todos. Não existe nenhum precedente atual que seja favorável à parcial procedência. É só isso, presidente. Obrigado, doutor Wellington. Leira Dalcília, por gentileza. Boa tarde a todos. Senhor presidente, bem-vindo, Edilene, bem-vindo aqui ao grupo, à quarta Câmara, e doutor Rafael, senhores conselheiros, senhora conselheira Jerusa, boa tarde a todos. Bem, eu gostaria aqui, respeitando o ponto de vista que foi expresso até agora, e complementando aqui a fala do Dr. Wellington, eu separei 5 tópicos aqui do que eu ouvi e por que eu não adoto essa mesma fundamentação que o conselheiro Nelson citou. Primeiramente, eu entendo que, pegando já do que o Dr. Wellington falou, o fato gerador, ele acontece pela saída, pela Lei 12.670, e há, sim, uma mudança de titularidade, já que o posto vai vender para consumidor final. Então, todos os requisitos do negócio jurídico do fato gerador estão constitutivos dessa parte de saída, o que o levantamento fiscal apurou é que houve uma saída superior à entrada. Então, aqui, sobre essa entrada desse produto que saiu, não houve imposto. Por isso que aqui a acusação não foi a ausência de documento fiscal, mas sim a falta de recolhimento. Então, o que a empresa caberia e deveria ter feito é
se ela constatou essa dilatação, regularizar o estoque emitindo nota fiscal, ou, como o conselheiro Wellington falou, existe um procedimento para regularizar o estoque quando ela detecta isso e não acontecer essa diferença na saída. Ela não fez. A questão que o STF trata, ele deixa claro que é quando há constatação, a prova de que houve essa dilatação. Aqui, nos autos, não existe essa prova da dilatação, existe um argumento da defesa de que a diferença decorre disso, mas ela não traz prova de que decorre disso, da dilatação. Essa diferença ela pode ocorrer por também falta de emissão de nota fiscal na saída, ela pode ocorrer, e não necessariamente pela dilatação de 0,6. Ela não traz esse elemento de prova para que a gente possa atribuir a decisão do STF que não cabe ICMS sobre dilatação. E aí a questão do procedimento reiterado. Não há um procedimento reiterado do fisco, eu desconheço todos os processos sobre essa matéria que foram julgados até então. O que existe é um argumento de defesa reiterado. Reiteradamente, as empresas, mas quer que sejam elas, postos de combustíveis, atacadistas, vem alegando essa margem de 0,6, que vem sendo afastado pelo CONAT, justamente porque não há como se acatar uma presunção de ocorrência de um fenômeno físico. Ele é uma certeza absoluta, que eu saiba, ele não é uma certeza absoluta. Ele não existe provas de que todo combustível vai dilatar nesse percentual. Inclusive, e aqui eu deixei a portaria por último, para tratar da natureza dessa portaria. Com todo respeito aqui a quem considera que como fundamentação o artigo 96 do CTN, ele trata como normas complementares, qualquer normas que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Eu gostaria de saber em que parte dessa portaria trata de tributo no todo ou em parte, porque eu não consegui identificar nessa portaria 96, nenhuma menção direta ou indireta a tributo. Ela trata de um caso, o vazamento nesse percentual até como uma hipótese não normal, uma hipótese que caracteriza vazamento, a ponto de ela determinar obrigações para a empresa, quando detectar essa variação, fazer o relato. Portaria 2692, não só nos seus considerandos, que geralmente é onde a norma coloca aqui os objetivos da norma, ela coloca, considerando a necessidade de controles mais eficazes para detectar vazamentos de produtos derivados de petróleo, álcool, óleo, diesel, especificados na ANP, comercializados por postos revendedores. Então, destinatário também são postos revendedores, que possam ocasionar dano ao meio ambiente, ou integralidade física ou patrimonial da população. E aí, nos seus artigos, em nenhum momento ela se remete, direta ou indiretamente, a questões tributárias, como o artigo 96 fala, e nem as relações jurídicas pertinentes a essas relações tributárias. O que ela fala é da LMC, né, do livro de registro de controle, e aí a questão no artigo 5º, que é o que a defesa usa como argumento, ele diz que, se apurar esse percentual for superior a 0,6, já seria um caso de providencial, aí ele determina que o posto deve providenciar o reparo do equipamento, ou seja, não é normal, a ponto da portaria determinar qual providência deve ser tomada de reparo. Quer dizer que o que for até 0,6 é normal? Não. Quer dizer que não é vazamento. Mas dizer que perder 0,6 de combustível é normal, e se passar é vazamento, que não passar quer dizer que é um fenômeno da natureza, que aí não pode ser tributado, eu acho que seria dar um efeito extensivo muito grande a uma norma que nem natureza tributária tem. Então, desde já, queria destacar também que o levantamento aqui, ele apurou a diferença na saída aqui de combustível, que foi superior à entrada. E essa falta de recolhimento aqui, a empresa, ela vendeu esse produto, ela não nega que esse produto aqui, dessa saída, dessa diferença, possa ter vindo de outra coisa. Então,
eu peço que eu entendo que não é aplicável essa portaria, eu entendo que seria estender demais aqui o efeito e a finalidade dessa portaria, e o fisco não tem nenhum precedente até para calcular isso daí também, sem uma perícia, também eu discordo, porque aqui foi feito um levantamento físico, mas, de qualquer modo, aliás, um levantamento com base nas declarações da própria empresa, os estoques declarados, as notas de entrada declaradas e as saídas declaradas. Então, não houve nenhuma agregação do fisco a esse valor. Então, e nem a empresa trouxe nenhuma prova que contestasse os próprios valores que ela declarou. Então, senhor presidente, só essa minha fala. Obrigada. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Nelson pediu para se manifestar novamente, por gentileza. Boa tarde. Só um esclarecimento. O artigo 100, terceiro do CTN, ele fala em autoridade administrativa, lato sensu, não unicamente fazendária, e a ANP acaba sendo autoridade administrativa. E o anexo da portaria 26, no item 7, ele fala em variações superiores a 0,6 do estoque físico. Na hora que ele fala variação, ele admite perda ou sobra, tá? E por mais que não seja parte integrante da norma, na parte de perguntas e respostas do site da própria ANP, ele fala que é importante ressaltar que a diferença entre o estoque físico e contábil, perdas e sobras de produto, não pode ser superior a 0,6. Isso só para reforçar a importância do fenômeno físico-químico decorrente da variação de temperatura, tá? Compreendo as razões da Dalcília, do Wellington, mas, para mim, é mais importante a gente entender, primeiro, partir da boa-fé da impugnante, do contribuinte, e entender que pode, de fato, ter havido, como a química explica, o fenômeno físico-químico, com a consequente dilatação. Ok, doutor Nelson. Muito obrigado. Bom, mais alguém deseja se manifestar? Doutor Wellington, doutora Dalcília, eu não ouvi, não sei se passou desapercebido por mim, o senhor e a senhora se manifestarem sobre a perícia. Alguém mais deseja se manifestar sobre a perícia? Se ela é necessária? Presidente, eu queria só complementar, porque essa discussão que a gente fez, tá certo? Ela permeia a perícia, porque quer entender que a variação volumétrica afeta, vai ser favorável à retirada, e a retirada só é feita através da perícia. Um fato que a portaria traz, e que assim, eu entendo que não se confunde, eu esqueci de citar, é porque ali fala de perda. A perda nos postos de combustíveis se dá por evaporação, tá certo? Então, se na hora... Todo tanque tem um respiro, tem um suspirozinho que faz para que o tanque não exploda, né? Porque a temperatura varia e pode... Aí tem um suspiro e na hora de abastecer também a bomba tem um pouco de perda por evaporação. Então, a gente vê assim, o ar meio diferente naquela área que abastece, né? E aí a portaria diz assim, olha, tem uma perda por evaporação. Então, se tiver uma perda muito grande, a gente vai ter que verificar se não em relação a algo que esteja prejudicando o meio ambiente. Mas em relação à perícia, eu sou o contrário, por entender que a portaria não se aplica. Ok, doutor Wellington, muito obrigado. Doutor Nelson? Só esclarecimento, doutor Wellington. Eu entendo que a perícia, ainda que se entenda que a aplicação do 0,6, eu entendo que a perícia é desnecessária porque tem um anexo 3 com um quadro totalizador do estoque, onde ele menciona, tá? Ele faz a entrada do estoque inicial e final a partir do inventário, através do banco de dados da nota fiscal eletrônica e FED. Então, a gente não precisaria buscar essa informação, ela já consta no processo. Então, ainda que a gente entenda a aplicação do 0,6, a gente tem esse número, 3.000 por primeiro auto e 7.000 e pouco por segundo. Obrigado, doutor Nelson, pelos esclarecimentos, questões de fato. Bem, mais alguém deseja se manifestar? Não? Então, vamos votar primeiro, doutor Dalcília. É só uma questão de fato que eu esqueci, é que a Alessat, a autuada, ela não é posto revendedor, que também é outro critério da portaria, ela é atacadista de combustível, né?
Então, até essa questão da aplicabilidade também seria afetada também por ela ser uma atacadista, não estaria ali tão exposta e nem direcionada ou citada ou cobertada pela portaria. Mas é só isso, senhor presidente. Ok. Então, me parece que no quesito perícia, necessidade de perícia, os senhores e a senhora já têm aí a sua compreensão. Me parece que uma parte com fundamento, outros com fundamento diverso. E aí, caso seja essa realmente a situação, a gente coloca na ata o fundamento de cada um das senhoras e dos senhores. Então, iniciando com o relator, vamos abrir aqui a votação. Doutor Nelson, como o senhor vota a respeito da solicitação de realização de perícia? Entendo desnecessária em razão do anexo 3 do auto de infração já constar o quadro totalizador de estoque dos exercícios. Obrigado, doutor Nelson. Para apurar o eventual diferença. Ok, doutor Nelson, muito obrigado. Doutor Almir? Presidente, eu acompanho o relator, doutor Nelson. Certo. Doutor Wellington? Afasto por motivos diferentes, presidente, por não entender aplicável ao percentual solicitado pela portaria, que vem em decorrência da aplicação da portaria número 26 de 92. 26 de 92. Ok, doutor Wellington, obrigado. Doutora Jerusa? Senhor presidente, eu afasto também a perícia pelo motivo, por entender também que a portaria 26 de 92 não se aplica ao caso concreto. Obrigado, doutora Jerusa. Doutora Dalcília? Afasto também a perícia por entender, pela razão que o doutor Wellington falou, primeiro divergente, não é aplicável à portaria, e acrescento também que não existe um indício apresentado pela defesa, nenhum indício de que essa diferença advém de alteração química, alteração... Como é que eu poderia melhorar isso? Alteração volumétrica, né? Dilatação volumétrica. Obrigada, professor. Ok, doutora Dalcília, obrigado. Doutor Tiago? Relator, senhor presidente. Ok. Então, obrigado a todos. A quarta Câmara de Julgamento decide, por unanimidade de votos, afastar a perícia suscitada, tendo em vista a mesma ser desnecessária. Os doutores Nelson Bruno, relator, Almir Cardoso e Tiago Bezerra afastaram sob o fundamento de que é possível realizar o cálculo demandado a partir do anexo 3 do auto de infração, não sendo necessária a perícia. E os conselheiros Wellington Ávila, Jerusa Maria e Dalcília Bruno entenderam que não é necessário por não ser aplicável a variação de 0,6% suscitada, informada na portaria 2692 da ANP. Isso de acordo com a manifestação do Procurador-Geral do Estado. Pois bem, então agora nos resta o mérito tem os fundamentos alegados pela recorrente, de que há uma variação decorrente na mudança de temperatura, que ela é medida a 20 graus Celsius, e a temperatura ambiente aqui no Ceará é maior, que existiria a inocorrência do aspecto material do tributo, do aspecto temporal, que realmente essa margem de variação de 0,6% ela deve ser aplicada, prevista na portaria 2692, e eu já percebi que as senhoras e os senhores já analisaram esses pontos. Então, o que nos resta é votar pela procedência, pela improcedência ou pela parcial procedência. Então, eu vou abrir aqui a votação e pergunto ao relator, doutor Nelson, como vota a respeito do mérito, doutor Nelson. Presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário, no sentido de dar parcial provimento, restringindo a cobrança do ICMS. Até o volume que supera a margem de presunção de 0,6%. Ok. Doutor Almir. Presidente, com o relator. Ok. Doutor Wellington. Presidente, eu abro a divergência pela procedência da acusação. Certo. O fundamento, doutor Wellington, por gentileza?
os mesmos da perícia, de que não cabe aplicação da portaria 26 para justificar omissão de saídas no presente caso. Ok, obrigado. Doutora Jerusa? Eu acompanho o voto da primeira divergência. Obrigado. Doutora Dalcília? Eu acompanho a primeira divergência, acho inaplicável a portaria destinada a meio ambiente e postos, quando aqui a autuada é atacadista, e também ela poderia resolver essa diferença de dilatação, regularizando o estoque com a emissão espontaneamente de notas para regularizar o estoque, e não fez. Então, afasto, senhor presidente, pela procedência, voto pela procedência. Pela procedência ou pela improcedência? Pela procedência do feito fiscal, não é? Pela procedência. Tá, obrigado. No primeiro Eu que não escutei direito, doutora Dalcília, desculpe. Doutor Tiago? Relator, senhor presidente. Obrigado. Bem, então, no mérito, temos um empate e cabe a essa presidência desempatar. E, em coerência com as minhas votações quando eu estava como conselheiro da quarta e da terceira Câmara, eu entendo por inaplicável a questões tributárias, a portaria 2692 da ANP, porque versa sobre questão de natureza ambiental, não de natureza tributária, não sendo aplicável, portanto, ao caso. Além de que não há uma comprovação de que houve essa variação no caso concreto. Então, por esses motivos, eu voto pela procedência do feito fiscal. Assim, a quarta Câmara, julgamento de CRT, entende pela procedência do feito fiscal por voto de desempate da presidência do colegiado, tendo em vista os fundamentos expedidos há pouco. Vencidos os conselheiros Nelson Bruno, relator original, Almir Cardoso e Tiago Bezerra, que votaram pela parcial procedência com a aplicação da variação de 0,6%, ou seja, o auto seria procedente somente naquilo que a variação volumétrica excedesse ao valor de 0,6% previsto na portaria 2692 da ANP. E a procedência é de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e com a manifestação em sessão do procurador do Estado. Como o relator foi vencido, fica designado para elaborar a resolução o primeiro voto divergente vencedor, doutor Wellington Ávila. Parabéns, doutor Wellington. Bem, a votação valeu para os dois primeiros processos, então os dois foram procedentes. Dessa forma, vamos agora para o terceiro processo da nossa pauta. Deixa eu fazer aqui o anúncio dele. Pois bem, o terceiro processo é o de recurso 14860 de 2018, auto de infração 2018-07963, tendo por recorrente a Com Construções Metálicas Limitada e recorrida cela de julgamento de primeira instância. Em primeira instância, o auto foi julgado procedente e a assessoria processual tributária se manifesta também pela procedência do auto de infração. O relator do presente processo é o doutor Almir de Almeida Cardoso Júnior, a quem eu peço a gentileza de nos fazer o relato do auto de infração e do processo como um todo. Boa tarde, doutor Almir. Boa tarde a todos. Presidente, o auto de infração foi lavrado em 1/6/2018, referente à remessa de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo. Um breve relato, tá? Os valores contidos no nosso fiscal 442 são compatíveis com o produto nela relacionado, estrutura de alumínio, na medida que foram consignados o valor de seus insumos, perfil de alumínio, ao invés de valor do produto acabado, após o processo de industrialização. A nota fiscal 442 relaciona a nota fiscal 11.709, em que foi observado que foi praticado o mesmo valor do insumo e o produto acabado. É apenas para consignar.
pelo que me constou na nota fiscal 11709 e na nota fiscal 442, contém a mesma quantidade de produtos, tá? De perfis de alumínio. Foi apontado no artigo, como artigo infringido, o artigo 1º, 2º, 16, inciso 1, a linha B, artigo 20, 21, inciso 2º, a linha C, inciso 3º, todos os decretos 24.569 de 97. A penalidade aplicada foi do 123.3, a linha A, item 2, tá? Correspondendo uma vez o montante do valor não recolhido. Nas informações complementares, o agente fiscal informa que não havia sido emitido nota fiscal referente ao serviço de industrialização relacionado pelo contribuinte, que seria utilizado para compor a base de cálculo do CMS, posto que o valor informado pelo contribuinte na nota 442 não corresponde à realidade. Após o fornecimento da nota 444, que foi emitida posterior à retenção da mercadoria, foi identificado que o custo de serviço de industrialização para compor a base de cálculo presente de auto de infração. Então, foi acrescido o valor de R$ 2,00 por quilograma do valor indicado na nota fiscal 442. O contribuinte depositou administrativamente a integralidade do valor relacionado à presente atuação por redução da multa para pagamento à vista, com o objetivo de obter a liberação da mercadoria do imposto fiscal Aracati em 4/6/2018. Os comprovantes estão acostados na folha 17 a 27 desse auto de infração. Em sede de impugnação, o contribuinte alegou preliminarmente cessamento de defesa, em virtude do agente fiscal ter disponibilizado as informações relativas à autuação de forma lacunosa, tornando inviável a defesa, que não foi concedida a oportunidade de sanar a suposta irregularidade, de acordo com o artigo 831, parágrafo 1º e parágrafo 3º do decreto, que se trata de operação triangular, perpetrada pela nota fiscal 11709, em que a empresa Carajá Materiais de Construção transferiu ao contribuinte parte do seu ativo imobilizado para sua filial localizada em Fortaleza e que tais produtos sofreram industrialização por meio do autuado. Que a nota fiscal acobertada na 442 refere apenas a parte dos insumos recebidos através da nota fiscal 11709 e que o montante atuado a título de CMS de FAO não corresponde à realidade, na medida em que hipoteticamente, caberia ao Estado do Ceará a cobrança de 6%, ao invés de percentual de 18% lançado na notificação. Que a nota fiscal 442 não é idônea, pois que possui todos os requisitos de validade e eficácia contidos no artigo 131 do nosso regulamento CMS, e pede a necessidade de realização de exame pericial para que seja afastada a fragilidade do montante de imposto de multa calculado. No julgamento de primeira instância, né, a julgadora afastou integralmente todos os argumentos aduzidos pelo contribuinte, declarando a procedência da atuação. O contribuinte interpôs recurso ordinário, em 10 de 3 de 2021, alegando, em síntese, os mesmos argumentos da impugnação, certo? Requerendo que seja convertido em diligência no mesmo formato, e a improcedência da infração. A CEAPRO, né, no parecer 232 de 2021, opinou pelo conhecimento do recurso ordinário para que seja confirmada a decisão de recolhimento de primeira instância, no sentido de ratificar a declaração integral de procedência da atuação. Seu relato, presidente. Obrigado, doutor Almir. Vamos ouvir em sequência as ponderações do representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Barbosa. Por gentileza, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos os conselheiros. A acusação, presidente, é de inidoneidade do documento fiscal, né? A empresa foi acusada de remeter mercadorias, fazendo referência a um documento, uma remessa de industrialização, fazendo referência a uma nota fiscal, um documento fiscal em que constavam as matérias-primas, mas o que a fiscalização identificou é que havia uma discrepância entre a nota referenciada como matéria-prima e a nota que foi a decorrência da industrialização da matéria-prima que foi enviada, né? Havia uma discrepância, inclusive, com relação ao emprego de produtos pelo próprio industrializador, ou seja, o emprego de uma matéria-prima adicional, né, por quem estava industrializando, né? Então, considerando essa discrepância, o agente fiscal declarou a inidoneidade do documento e cobrou o imposto, né? Então, assim, a defesa ela não traz nenhum ponto capaz de lidir
o mérito da acusação, né? Traz a nulidade do auto de infração, traz cerceamento do direito de defesa, mas a minha compreensão, presidente, em consonância com o parecer da célula de assessoria processual tributária, com consonância com o que foi também fundamentado pelo julgador singular, é no sentido de que não houve nenhuma quebra, nenhum cerceio ao direito de defesa do órgão recorrente. O auto de infração é claro, o auto de infração é preciso, então eu não enxergo a eventual nulidade que foi trazida pela defesa, nem o cerceamento de direito de defesa que foi trazido também. E também afasto, opino no sentido de que esse colegiado afaste o argumento de caráter confiscatório, com base já em súmula, em entendimento já sedimentado pelo contencioso tributário. Então, nessas razões, presidente, escorado nessas razões que eu vou opinar no sentido de conhecer do recurso, mas para opinando no sentido de que seja negado o provimento, em consonância com o parecer da célula de assessoria processual tributária. Doutor Rafael, há um pedido de perícia, doutor Almir, aí as folhas 70. Sim, presidente, é um pedido de perícia. O senhor se manifestou sobre isso, doutor? Não, presidente, Rafael? em relação ao pedido de perícia, eu vou opinar no sentido de que seja afastado por não preencher os requisitos legais da nossa legislação, seja porque a prova solicitada, ela já consta dos autos, seja porque a prova solicitada também, a perícia solicitada não demanda análise pericial. Então, por isso que eu também vou opinar no sentido de seja afastado. Obrigado, doutor Rafael. Então, vamos iniciar aqui os debates. Doutor Almir, me parece que nós temos pedido de nulidade do feito fiscal por violação. Na realidade, é a nulidade do feito fiscal ou é da julgamento singular? Porque ela é por não ter sido realizada a perícia, né? Presidente, na verdade, me perdoe, na primeira instância ele fala de nulidade de cessamento de direito de defesa, certo? Na segunda instância ele fala de nulidade de cessamento de direito de defesa e ausência da manifestação em todos os pontos na decisão singular. Tá? Realmente eu acabei... Ele diz que a decisão em primeira instância foi lacunosa, pois não se manifestou especificamente do ICMS de FAO, da cobrança de 18% para 6%. Bom, então nós temos um pedido de nulidade da decisão singular, temos pedido de nulidade do feito fiscal como um todo? Sim, do feito fiscal como um todo, nulidade absoluta do auto de infração por violação à verdade material, em função da não realização de perícia. Parece, presidente, que o agente fiscal, só pedindo licença aqui ao relator, ele também fala em ICMS de FAO, mas na verdade foi uma confusão que foi realizada na fiscalização, porque quando ele declarou a idoneidade, ele cobrou o imposto mesmo, não cobrou o diferencial de alíquota, né? Então ele faz menção disso, mas em razão dele ter feito menção disso, o recorrente, a defesa, alega que isso causou dubiedade e isso prejudicou o exercício pleno do direito de defesa dele. Perfeito. Muito bem. Então, vamos... Na nulidade do feito fiscal, nós temos referente a cerceamento ao direito de defesa, ocorrido em que momento? Que teria ocorrido em que momento? A ocorrência se deu em face da não apreciação do pedido por violação do princípio da verdade material em função da não realização da perícia. E a perícia não se foi realizada pela primeira instância, não é isso? Então, Isso. acaba que é uma nulidade somente do Julgamento singular, né? Então, nós temos esse ponto, temos o pedido de perícia e temos o pedido de improcedência. Então, vamos analisar primeiro essa questão da nulidade da decisão singular. Doutor Almir, o que é que o senhor acha? Podemos começar por ela? Claro. Eu entendo que não houve nulidade de decisão singular. A decisão singular está muito bem fundamentada. Ela levantou todos os pontos, afastou a perícia de forma fundamentada e afastando também os demais pontos levantados totalmente de forma fundamentada. Ok. Obrigado, doutor Almir. Mais alguém deseja se manifestar sobre a questão da nulidade da decisão singular? Não? Então, vamos iniciar a votação. Doutor Almir, como o senhor vota a respeito do pedido de nulidade da decisão singular?
Presidente, para afastar o pedido de unidade de ação singular. Ok. Na sequência, doutor Wellington. Presidente, eu acompanho o relator. Obrigado. Então, é a doutora Jerusa, Acompanho o relator também. doutora Dalcília, Com o relator. doutor Nelson. Com o relator. Era o Tiago, mas Desculpe, é doutor Tiago, perdão. Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago, perdão. Doutor Nelson, com o relator. obrigado. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara de Julgamento do CRT decide afastar a nulidade suscitada em relação à decisão singular, tendo em vista que todos os pontos alegados foram analisados no julgamento, inclusive a questão da perícia. O próximo ponto, então, é justamente a perícia suscitada pelo recorrente. Os quesitos estão aí as folhas 70, ao que me parece. E, doutor Almir, como é que o senhor analisa a questão? Presidente, com relação ao pedido de perícia, tá? Eu afasto o pedido de perícia, tá? Entendendo que o auditor lavrou da forma correta o auto de infração com percentual de 18%, apesar de constar, né, uma citação em um momento específico do relato, né, não foi nem na fundamentação do auto, a fala do ICMS de falta. A perícia seria para analisar o ICMS de falta? A perícia ele pede especificamente para atestar a fragilidade do montante lançado pelo agente fiscal a título do tributo pela aplicação do percentual de 18%. Ele pede para analisar porque entendendo que seria de FAO e não ICMS normal, diferentemente do que o fiscal alegou. Do que o fiscal atuou, desculpa. Ok. Então, se eu bem entendi, o senhor entende que a perícia é desnecessária, tendo em vista que os elementos constantes nos autos já são suficientes para a sua convicção. Perfeito. Ok. Mais alguém deseja se manifestar? Não? Doutor Almir, então, como o senhor vota sobre o pedido de perícia suscitado pela recorrente? Voto para afastar o pedido de perícia, tendo em vista a desnecessidade dela para fim de prova. Ok, obrigado. Doutor Wellington? Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Doutora Jerusa? Acompanho o relator também. Obrigado, doutora Jerusa. Doutora Dalcília? Acompanho o relator. Eu vi aqui os dois quesitos, aliás, né, apresentados. Eu considero que nenhum deles interferia aqui no mérito. Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutora Dalcília. Doutor Tiago? Com o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Doutor Nelson? Acompanho, presidente. Obrigado. Então, por unanimidade de votos, a quarta Câmara de Julgamentos do CONAT decide afastar a realização de perícia demandada pela recorrente, tendo entendido por desnecessária, posto que os elementos dos autos são suficientes para a convicção dos conselheiros. Nos resta, então, julgar o mérito. Ao que me parece, a recorrente pede a improcedência do auto de infração. E nesse ponto, doutor Almir? Presidente, eu entendo que a nota fiscal é inidônea, realmente é inidônea, de acordo com 131 do nosso regulamento de CIS terceiro, no caso, contendo declaração inexata ou que não guarde compatibilidade com a operação ou prestação efetivamente realizada. Eu entendo também que é impossível a retificação da nota fiscal, como ele requereu, tendo em vista que trata-se da alteração da base de cálculo do imposto, né, isso é vedado pela nossa legislação, e eu entendo que a base de cálculo do imposto autuada está correta, porque no caso de industrialização por encomenda, a base de cálculo é exatamente o valor da aquisição inicial mais os custos totais de cada etapa da industrialização. E, doutor Almir, muito obrigado. Mais algum conselheiro ou conselheira deseja se manifestar? Não? Então, vamos à votação. Doutor Almir, no mérito, como o senhor vota? Eu voto pela procedência da acusação, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, tendo em vista que a nota fiscal efetivamente é idônea, ela não pode ser retificada,
e que a base de cálculo da operação seria o valor da aquisição mais os custos totais de cada etapa de industrialização. É isso, presidente. O presidente travou. Pronto, destravou agora? Voltou. Obrigado, doutor Almir. Doutor Wellington, Acompanhe o relator, presidente. doutora Jerusa, Acompanhe o relator. doutora Dalcília, Só confirmando, é inidôneo, né? Que o doutor, que deu uma falha aqui, é inidôneo, né? O relator, ela é inidoniedade. Com o relator, senhor presidente. obrigado, doutora Dalcília, doutor Tiago, Relator. doutor Nelson, Com o relator. obrigado. Bem, então, a quarta Câmara de Julgamento do CONAT decide julgar procedente o feito fiscal, unanimidade de votos, tendo em vista que a nota fiscal é inidônea nos termos do artigo 131 do regulamento do ICMS, nem não sendo possível retificar a base de cálculo do imposto, sendo a base de cálculo o valor da aquisição dos materiais acrescido dos serviços e outros materiais que foram aplicados nele. De acordo com a parecer da assessoria processual tributária e a manifestação em sessão do procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa. Bem, concluímos agora o nosso terceiro processo. E eu pergunto aos senhores e às senhoras se desejam dar continuidade logo em sequência do último processo ou se querem um intervalo. Dá continuidade? Então, ok. Então, vamos, logo em sequência, analisar o quarto processo de nossa pauta. É o processo de recurso número 16346, de 2018, auto de infração 2018-10.959. Recorrente é FedEx Brasil Logística e Transporte Limitada, recorrida é célula de julgamento de primeira instância. Na primeira instância, o auto foi julgado procedente, mas a assessoria processual tributária se manifestou favorável à improcedência do feito fiscal. O processo está sob a relatoria da conselheira Jerusa Melquiades de Lima, a quem eu peço a gentileza de fazer o relato. Pois não, boa tarde a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, conselheira Dalcília, secretária Edilene, boa tarde a todos. Então, vamos aqui ao relato. É um processo do auto de fração 2018-10959 da empresa cuja recorrente é a FedEx Brasil Logística e Transporte Limitada e recorrida à célula de julgamento de primeira instância. Bom, nos termos do auto de infração, o agente, ele relata que ao proceder à análise do DANF número 806, conforme cópia anexa, verificou-se que a natureza da operação se refere à remessa em comodato. Acrescenta que, por se tratar de uma operação não tributada, se faz obrigatória a apresentação do respectivo contrato de comodato. Não tendo cumprido dentro do prazo legal, porque ele emitiu o termo de redenção de mercadoria, né, não tendo contribuinte apresentado o referido contrato para que pudesse comprovar que efetivamente se refere a uma remessa em comodato, então ele lavrou o auto de infração. Aponta como dispositivo infringido o artigo 131, documento inidôneo, com aplicação de penalidade no 123.3a, item 2 da Lei 12.670. Consta do rol de documentos que embasa a presente autuação, cópia do termo de retenção de mercadorias, documento auxiliar de manifesto eletrônico DANF, número 28410, documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico, documento auxiliar da nota fiscal eletrônica 806, que foi considerada inidônea, e certificado de guarda de mercadorias, dentre outros documentos também que embasam a atuação, mas eu cito esses por serem os que identificam a infração em tela. Em face da autuação, a recorrente apresentou defesa, arguindo em síntese o seguinte: alega a ilegitimidade do sujeito passivo, colaciona a decisão em sua defesa e requer a extinção do processo com fundamento no artigo 87, inciso 1, a linha E da Lei 15.614 de 2014. Ele alega a ilegitimidade, tendo em vista que o autuado foi a transportadora e não o contribuinte. No mérito, alega que empreendeu todos os esforços possíveis na tentativa de obter os documentos que regularizassem a operação
Infelizmente, não foi possível obtê-los, tendo o prazo estipulado no termo de retenção. Contudo, acostou aqui aos autos o contrato de comodato realizado em 2018 entre as partes, bem como acosta novamente a nota fiscal 806, cuja natureza da operação remessa e comodato, também emitida em abril de 2018. E aqui eu quero só, de antemão, já abrindo aqui um parênteses, que esse contrato de comodato ele não está assinado pelo comodante. Por fim, requer a extinção do processo e no mérito a improcedência do auto de infração por entender solucionado qualquer pendência documental. Na instância singular, a julgadora monocrática julgou a ação fiscal procedente, apresentando a seguinte emenda. Transporte de mercadoria com documento fiscal inidôneo. O contribuinte transportava mercadoria cobertada por documento fiscal inidôneo, uma vez que, ao analisar o DANF 806, foi verificado que a natureza da operação é de remessa em comodato. Por se tratar de uma operação não tributada, é obrigatória a apresentação do respectivo contrato de comodato. Não cumpriu, dentro do prazo legal, a exigência do termo de retenção. A infração é o artigo 140 do decreto 24569 e a penalidade 123.3A, item 2 da lei 12.670. Auto-infração procedente. Inconformado com a decisão de primeira instância, autuado interpôs recurso ordinário, alegando em suma os seguintes pontos. A ilegalidade da cobrança de ICMS sobre remessa de bens em comodato, que, embora a recorrente tenha apresentado contrato em que comprova a operação, a dona julgadora de primeira instância viu por bem julgar procedente a autuação e manter a cobrança, esclarece que a operação de comodato, locação, o bem cedido não tem sua propriedade transferida ao comodatário, locatário, o qual tem apenas a posse do bem por determinado período de destinação específica, ressalta que o fato tirador do ICMS é a circulação jurídica de mercadoria, nos termos do artigo 155.2 da Constituição, e a lei complementar, artigo 2º da lei complementar 87/96, não havendo que se falar em ocorrência de incidência tributária nas operações em comodato, que a prestação do contrato pela hora recorrente demonstra que a operação foi realizada de acordo com o artigo 4º, inciso 8, do decreto 24569, não havendo razão para o presente auto de infração seja mantido incógnito. Cida as resoluções 49 de 2020 da 4ª Câmara e 90 de 2018 da 2ª Câmara de Julgamento CRT do CONAT, na qual foram julgados casos análogos, cuja decisão foi pela improcedência da acusação. Ao final, requer o provimento do recurso ordinário, com a consequente reforma integral da decisão recorrida para que seja cancelado integralmente o auto de infração, tendo em vista a apresentação da documentação, entre parênteses contrato, apta para demonstrar a idoneidade da operação de comodato. A assessoria processual tributária se manifestou pelo conhecimento do recurso ordinário, dando-lhe provimento, no sentido de reformar a decisão de primeira... no sentido de reformar a decisão de primeira instância e julgar improcedente o auto de infração. É o relatório. Obrigado, conselheira Jerusa. Vamos agora ouvir as considerações do procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa. Doutor Rafael, por gentileza. Presidente, obrigado. Renovo os cumprimentos a todos. Presidente, a acusação é mais uma acusação de documento fiscal inidôneo. Desta feita, é importante contextualizar esse levantamento fiscal. Foi uma operação realizada no trânsito em que o fiscal, antes de proceder com a lavratura do auto de infração, concedeu um prazo para que o órgão autuado regularizasse, fizesse prova de que, de fato, estava realizando uma operação de comodato, de remessa em comodato. E exigida a exibição de contrato, o que a gente observa é um contrato que, de fato, ele não preenche os requisitos formais para que sirva como prova no âmbito deste contencioso, né? Então, é um contrato que, de fato, não está assinado pelas partes. Hoje, há possibilidade de assinatura eletrônica, né? Então, assim, nenhum tipo de, por exemplo, uma troca de mensagens, um e-mail, né, que efetivasse ou que evidenciasse a natureza jurídica dessa operação, né? Então, assim, considerando esses aspectos, presidente, não obstante o documento fiscal consignar uma operação que, de fato, era de comodato, mas eu acredito que o fisco tem, sim, esse poder de exigir
a comprovação, a evidência de que a operação, de fato, é uma operação de comodato, né? E não obstante o contribuinte intimado para fazer esse tipo de prova, não, nem mesmo durante o procedimento de defesa, ele trouxe um elemento de prova nesse sentido. Então, presidente, eu entendo no sentido, em dissonância com o parecer da CEAPA, eu entendo no sentido de confirmar a decisão singular, que foi pela procedência da acusação fiscal, considerando que o fisco possui poder de desconstituir a operação, notadamente quando intimado o contribuinte para apresentar e exibir documentos e, não obstante isso, ele se queda inerte. Então, na minha concepção, eu entendo que, sim, o documento é inidôneo, e até mesmo durante o caminhar desse procedimento fiscal, a prova aos autos não veio, né, o que poderia ainda esse conselho considerar esse elemento para afastar a acusação fiscal. Mas, não obstante isso, o elemento de prova que aportou aos autos, como eu já tinha mencionado, é um elemento de prova, um contrato que, de fato, ele não produz efeito jurídico algum, é desprovido de qualquer juridicidade, porque não contém a assinatura das partes e nem um elemento formal que permita evidenciar ou comprovar, demonstrar que ambas as partes firmaram esse contrato de comodato e que, de fato, a natureza da operação era nesse sentido. Então, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido da manutenção da decisão singular, presidente. Ok, doutor Rafael, muito obrigado. Bom, vamos agora iniciar os debates. Doutora Jerusa, me parece que nós só temos a questão de mérito mesmo para ser analisada, não é isso? Isso, exatamente, só o mérito, e a única negativa aqui do mérito, em todo o recurso dele, ele só se refere à questão do contrato, que o contrato consta nos autos, unicamente ele se apega à questão do contrato de comodato, não coloca nenhuma outra alegação, porque em primeira instância ainda alegou a ilegitimidade, né, o que foi afastada, mas no grau de recurso ele sequer toca neste assunto do contrato. E eu gostaria só de acrescentar também que, ao analisar aqui o contrato, ele tem uma rubrica na parte do comodatário, mas não tem como a gente identificar quem é a pessoa que rubricou o comodatário, porque também falta no contrato a qualificação das partes. Eu não sei quem é o comandante, assim, qualificado, quem responderia, eles não colocaram, e nem quem é o comodatário para assinar. Não tem assinatura do comandante. Além disso, também a gente poderia identificar quem seriam essas partes que estariam assumindo, se tivesse um registro em cartório, também não foi registrado em cartório. E também me chamou muita atenção esse contrato, porque, embora o comodante esteja no estado de São Paulo e o comodatário esteja no estado do Ceará, se a gente for ler o contrato, o foro que eles elegeram para dirimir as dúvidas desse contrato é o foro do Rio de Janeiro. Então, assim, é um contrato que eu acho que não preenche seus requisitos em nenhum ponto, né, dessa questão. Ok, doutora Jerusa, obrigado. Doutor Tiago, o senhor levantou a mão? Eu levantei, mas era para tirar uma dúvida, presidente, sobre a ilegitimidade, mas a doutora Jerusa já esclareceu que constava na defesa, mas não consta no recurso. Ok, doutor Tiago, obrigado. Bem, mais alguém deseja se manifestar sobre o mérito? Não? Então, vamos à votação. Doutora Jerusa, como a senhora vota no mérito no presente processo? Só está sem áudio, doutora Jerusa. Desculpe. Então, vamos lá, né? Considerando, senhor presidente, demais conselheiros, a ausência de formalidades essenciais de validade e eficácia do contrato de comodato apresentado pela recorrente, né, para efeito de prova perante a Fazenda Pública, eu voto no sentido de conhecer do recurso interposto, negando-lhe provimento, no sentido de confirmar a procedência da ação fiscal, nos termos do julgamento de primeira instância, ante a ausência de prova em conteste do feito fiscal,
em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas de acordo com o parecer da Procuradoria manifestado em sessão. Bem, obrigado, doutora Jerusa, doutora Dalcília. Eu estava procurando aqui os requisitos, né, que tem no Código Civil do contrato perante terceiros. Mas eu encontrei agora, mas eu voto com a relatora. Justamente eu encontrei agora há pouco um dos dispositivos, o 221, né, que o instrumento particular feito assinado ou somente assinado por quem esteja na livre disposição dos seus bens, prova as obrigações convencionadas de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da seção, não se opera a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Né? E aí também eu cito 219, 2220, que esse contrato ele não tem validade para ser oposto à Fazenda Pública. Pelos motivos que a relatora falou, senhor presidente, eu voto com ela. Ok, obrigado pelo auxílio, doutor Tiago. Relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Nelson. Com a relatora, presidente. Obrigado, doutor Nelson. Doutor Almir. Presidente, com a relatora, inclusive, só acompanhando a doutora Dalcília, para constatar que, para ser opinião perante terceiros, eu entendo que teria que ter o reconhecimento de firma das assinaturas, tá? Ok, doutor Almir, muito obrigado. Doutor Wellington. Com a relatora, presidente. Obrigado, doutor Wellington. Portanto, a 4ª Câmara de Julgamentos do Conselho de Recursos Tributários, do CONAT, decide por unanimidade de votos por conhecer o recurso e mais por negar-lhe provimento, mantendo a decisão singular de procedência do feito fiscal, tendo em vista que o contrato apresentado às folhas 38 a 40 não atende às formalidades legais, não podendo, portanto, ser considerado para fins de comprovação de que a operação se tratava de comodato. Isso em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em conformidade com a manifestação oral em sessão do procurador do Estado, doutor Rafael Barbosa. Então, com isso, encerramos a nossa pauta de hoje. Agradeço mais uma vez a participação, o esmero, a boa vontade, a dedicação e também, como não salientar, o respeito mútuo aqui que existe dentro da Câmara, um ambiente muito saudável que existe aqui. Agradeço de coração a todos por tudo o que fazem por esta Câmara. Então, damos por encerrada a sessão, sem antes deixar de convocá-los a participar da 11ª sessão de julgamento virtual, que será realizada amanhã, a partir das 13h30, amanhã, dia 29 de março de 2022. Um abraço, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, presidente. Até amanhã. Até amanhã. Edilene, você pode interromper a gravação?